Lugares assombrados, presentes em várias partes do mundo, nunca se limitando a cemitérios ou casarões abandonados. De acordo com relatos, até mesmo parques, praças, estádios e casas de entretenimento já foram palco de eventos considerados sobrenaturais e assustadores. Mas o que realmente faz com que determinados lugares se tornem aptos a serem considerados assombrados? Sejam muito bem-vindos ao Top Halloween Dynamite TV e conheçam hoje 7 locais considerados parte dos mais assombrados ao redor do mundo. La Bombonera. O estádio Alberto José Armando, mais conhecido como La Bombonera, é o estádio do tradicional time de futebol argentino Boca Juniors. Além de ser considerado campo de batalha quando o assunto é o confronto com os donos da casa e sua fervorosa torcida, o campo é cercado de relatos sobre fenômenos supostamente sobrenaturais que ocorreriam por lá. Ao longo dos anos, funcionários do local afirmam terem visto aparições de espectros e vultos. Um segurança que preferiu não ser identificado já jurou ter visto um homem vestido de azul correndo em direção ao portão 17 com os braços erguidos. Há ainda relatos de passos vindos das arquibancadas, vultos, vozes e lamúrias nos arredores do lugar. Diante dos relatos, alguns torcedores do clube dão uma explicação racional. As cinzas de muitos torcedores fanáticos do Boca Juniors são jogadas no campo por suas famílias, e isso poderia ser a causa do fenômeno. Mas, de acordo com o parapsicólogo argentino Ricardo Pacuta, isso é mais comum do que parece, e os supostos fantasmas são chamados apenas para ajudar o time e não fazer mal. Para evitar que as pessoas continuassem a jogar as cinzas de torcedores falecidos dentro do La Bombonera, a direção do clube construiu um cemitério próprio para sepultar os chineses mais fanáticos. O Campo Santo, como é chamado, funciona desde 2006 e tem capacidade para 3.000 sepulturas, todas decoradas com flores azuis e amarelas, cores do Boca Juniors. Casarão de Sorocaba. Localizado no centro da cidade e com mais de 120 anos, conta-se que este casarão guarda uma história sinistra. De acordo com relatos, neste casarão viveu um médico que se envolveu com uma paciente. O caso terminou mal e, desesperada, a moça teria se enforcado dentro da casa. No decorrer dos anos, pessoas que trabalharam ou ainda trabalham no casarão garantem que testemunharam fenômenos estranhos, como portas que se abrem e fecham sozinhas, ruídos, passos e vozes nas escadas, além de um forte cheiro de velas queimadas. Atualmente, os cômodos da casa são usados comercialmente, mas isso não fez com que os estranhos acontecimentos deixassem de ser relatados por funcionários e alguns visitantes. Castelo da Boa Esperança. Localizado na África do Sul, trata-se na verdade de um forte, construído no século XVII para a proteção do porto da cidade do Cabo contra invasores. É considerado a construção mais antiga em conservação do país.
Muitos escravos, traidores e prisioneiros foram torturados até a morte neste lugar. Isso explicaria os relatos sobre a presença de espíritos nos últimos 300 anos. Os locais citados com maior atividade paranormal são o calabouço sem janelas, que teria sido utilizado como sala de tortura, uma estreita escada de pedra e alguns corredores. Há relatos, inclusive, de uma figura fantasmagórica que brilha no escuro e passeia de tempos em tempos pelas muralhas da fortificação, hoje convertida em museu. A fama de Mal-Assombrado faz do local uma atração turística ainda mais disputada pelos amantes do sobrenatural. Túnel Gridley. Situada em uma área militar, a base naval de Yokosuka, o Túnel Gridley abriga alguns dos relatos mais assombrosos acerca de aparições. Motoristas que já trafegaram pelo estreito local afirmam que, ao olharem para o retrovisor, viram a imagem de um samurai parado. O tremendo susto fez com que muitos desses motoristas batessem seus veículos, mas até hoje não foram registradas vítimas fatais. Boa parte dessas aparições ocorre entre meia-noite e 1 da manhã, principalmente em noites chuvosas. É dito que se trata do espírito de um samurai que foi assassinado neste túnel, enquanto ia vingar a morte de seu lorde, mas como não concluiu sua missão, está amaldiçoado e fadado a permanecer no túnel para sempre. Estação McGuire Fields. Sendo um país conhecido por suas lendas assustadoras sobre pessoas mortas e espíritos, a Austrália é o lar de relatos tenebrosos sobre a aparição do espírito de uma garota que assusta quem passa pela estação de trem McGuire Fields. Depois que o último trem passa pela estação e o local fica em completo silêncio, pessoas garantem que é possível escutar alguém chorando. O som aumenta gradativamente até se tornar um gemido, e o fantasma de um adolescente aparece no lugar. Testemunhas afirmam que ela veste roupas de dança e tem manchas de sangue no peito. Ela costuma vagar pela estação gritando cada vez mais alto. Algumas vezes fica apenas sentada no meio da estação chorando. É dito que se trata do fantasma de uma garota que foi morta após ser atropelada por um trem da estação no ano de 1906. La Casa Matucita. Localizada na cidade de Lima, no Peru, La Casa Matucita aparenta ser nada além de uma construção antiga e abandonada. Porém, é conhecida como o edifício mais assombrado da América Latina. Desde a sua inauguração no século XVIII, são diversas as histórias que rodeiam esse local. Relatos de atividade paranormal, especialmente poltergeist e aparições, são constantes. E isso sem falar das supostas influências que a construção exerce naqueles que a habitaram ou ousaram investigá-la. Um dos casos mais assustadores é sobre a família Matsushita, de origem japonesa e cujo sobrenome sofreu alterações ao longo dos anos até dar o nome final à casa como conhecemos. Inicialmente conhecidos como pessoas refinadas,
É dito que sofreram influências de espíritos malignos e o ápice dos problemas ocasionados foi quando, tomado por tremenda fúria, após uma suposta traição, o proprietário matou esposa e filhos e logo depois deu fim à própria vida. Desde então, a casa se tornou objeto de medo e temor dos habitantes de Lima. Na tentativa de reaver a reputação da casa, foram realizados exorcismos, correntes de orações, entre outras medidas, mas os relatos de aparições, vultos e barulhos estranhos nunca cessaram. É dito também que o andar de baixo abriga uma loja, mas o segundo andar há décadas não é habitado ou utilizado, sendo apenas o cenário das supostas manifestações sobrenaturais. Palácio da Liberdade. Inaugurado em 1897, mesmo ano da fundação de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, o Palácio da Liberdade é a sede do governo mineiro e serviu de moradia para os primeiros governadores. Porém, uma série de mortes trágicas nessas dependências levou os políticos a trocarem de residência oficial. Reza a lenda que tais mortes resultaram da maldição do espírito de uma antiga moradora da região, que prometeu assombrar os residentes do palácio após ter sua casa demolida durante o período de construção da capital. São atribuídas ao fantasma da idosa pelo menos 4 mortes de governadores: Silviano Brandão em 1902, João Pinheiro em 1908, Raul Soares em 1924 e Olegário Maciel em 1933. Tais mortes não apenas deram força à lenda, como também despertaram o medo de futuros governadores, como Juscelino Kubitschek, Israel Pinheiro e até de Itamar Franco, que em 2002 chegou a afirmar que ouviu portas rangendo, o que indicaria a presença do fantasma. E você? O que pensa a respeito? Conhece os lugares citados neste vídeo? Acredita na existência de atividades paranormais nestes locais? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Se gostou do vídeo, por favor, deixe seu like, compartilhe o nosso trabalho com seus amigos e se inscreva em nosso canal. Muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo Top Halloween Dynamite TV.